Vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você achou que estivesse falando A e a outra pessoa entendeu Z? Acredito que algumas vezes, né? A verdade é que isso aqui, acontece muitas e muitas vezes com todos nós. A gente tem aquela sensação de, caraca, eu já falei 500 vezes e fulano não me entende. Não é possível. A verdade não é que o fulano não te entende, somos nós que não sabemos nos comunicar. E quando a gente começa a se preparar para casar, começa com os preparativos do casamento, é possível que essa comunicação apresente ainda mais interferências. E sabe por que isso acontece? Porque entra um item com mais força na história, um item chamado expectativa. E ele sofre chiadinhos nessa transmissão, que são os sonhos, por exemplo, das pessoas envolvidas, o ego de um e de outro, as contas para pagar. Muitas vezes é a primeira vez que o dinheiro está envolvido na relação. E essa comunicação vai ficando torta, quase que inaudível. É como se um falasse sueco e o outro falasse alemão. Imagina só a confusão que seria. E aí vem o Smart. Esse é o papel do Smart. Ele funciona como uma espécie de tradutor. Vocês vão falar o mesmo idioma. Juntos nós vamos entender as expectativas, traçar objetivos. E então vocês falarão o mesmo idioma, estarão na mesma história, no mesmo capítulo, no mesmo parágrafo de uma coisa tão bacana que é construir um casamento. Eu trabalho há mais ou menos 13 anos como decoradora de casamentos e todos esses anos eu compartilhei com os casais muita coisa bacana, mas eu também vi muita coisa não tão bacana assim. E eu sou uma pessoa extremamente entusiasta do amor, do casamento. E eu comecei a ficar inquieta de presenciar alguns conflitos. Então, eu comecei a me questionar por que isso acontecia. Comecei a pensar, por que tanto conflito, tanta ansiedade ruim, discussão para celebrar alguma coisa tão incrível, tão especial? Estima-se que 87% dos casais aumentam consideravelmente o número de conflito durante os preparativos do casamento. Isso é muita coisa. E então eu comecei a perceber que o que acontece é que acabamos esquecendo que o casamento, na verdade, é uma consequência de uma relação bacana e não a finalidade. E muitas vezes nós invertemos esse papel. Vou dar um exemplo. Sim, não importa o que eu preciso fazer, o meu casamento vai ser o casamento, vai ser incrível. Não importa se eu tiver que me desentender com o meu noivo, se eu tiver que brigar com a minha mãe, com a minha sogra, se eu tiver que fazer uma dívida financeira gigante, não importa, vai ser perfeito. Faz sentido tudo isso? Olha aí o casamento virando a finalidade. E infelizmente isso acontece muito mais do que você possa imaginar. E aí o Smart chegou para colocar cada coisa no seu lugar e fazer com que esse processo todo seja mais leve, mais tranquilo. Essa consultoria ela funciona em 3 etapas. São 3 encontros que podem ser de forma presencial ou remota, online. E nesses 3 encontros identificaremos sonhos e desejos, então faremos a racionalização e então a concretização. Apesar de parecer um processo que trabalha apenas o campo emocional, esse processo, na verdade, se utiliza de ferramentas de extrema assertividade, que normalmente são utilizadas no mundo corporativo, como, por exemplo, o processo SMART, criado por Peter Drucker, que determina o passo a passo para se realizar uma meta.
Ou então análise SWOT, que permite que a gente analise o contexto todo em que estamos inseridos. E mais uma série de outras ferramentas que eu adaptei para os nossos encontros. Seria como um processo que pega todos os sonhos, as expectativas que estão ali, flutuando no plano da ideia, e juntos traçaremos uma forma de trazê-lo para a ação. Assim ampliando grandemente a chance de dar tudo certo e o melhor, sem conflito, sem um grande buraco emocional e financeiro. Esse processo com certeza vai ter um enfoque para a celebração do casamento, mas certamente ajudará os casais a construir uma relação mais sólida para o relacionamento. Afinal, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Eu não tenho a menor dúvida de que esse processo vai deixar o período dos preparativos do casamento mais leve, mais objetivo. Quando nós entramos no campo emocional, muitas vezes é a emoção que guia esse passo a passo. E isso pode ser extremamente arriscado. Eu não posso resolver, de repente, pilotar um avião. Só porque eu amo viajar, eu adoro apreciar as nuvens. Não posso. Eu preciso de técnica. Para isso eu preciso ter uma rota bem traçada para sair de um ponto e chegar até outro. E eu posso ajudar vocês a traçarem esse plano de voo, analisar o clima, entender os riscos. E para isso eu desenvolvi algumas ferramentas. Eu faço, por exemplo, uso da PNL, Programação Neurolinguística, e outras ferramentas mais. E com isso evitaremos juntos muitos conflitos, muitas discussões e decisões impulsivas, gastos desnecessários e algumas decepções. Vamos fazer exatamente um plano de voo que prevê a tempestade e já se prepara, se por acaso ela cruzar o caminho.